7, eu estava ali, tinha uma mensagem bem longa, até parece, para mim estar falando com vocês, mas eu quero ouvir a voz do Espírito, o que Ele está dizendo para mim. Alegra teu coração, irmãos. Deus amado. Alegra teu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, Deus soberano. um tempo agora, que nós precisamos criar fundamento e criar raízes. Aleluia. Criar raízes. Toda pessoa que tem a raiz superficial, todo cristão que estiver com a sua raiz superficial, não suportará os ventos que virão. Os irmãos estiveram no Nova Vitória, eu trouxe li um texto que Deus falou muito comigo sobre a figueira sem fruto. E eu falei para eles que eu até preparei uma mensagem dentro dessa figueira sem fruto. Aquela figueira ela não estava dando fruto, porque as suas raízes eram superficiais. Oh, Deus. O vento que está soprando dentro do nosso país, dentro da nossa sociedade, dentro das igrejas evangélicas, de todas as espécies de igrejas evangélicas, Laura, eu tenho rodado, eu tenho andado, eu tenho visitado muitas igrejas evangélicas hoje, da Brasil para Cristo. Da Brasil para Cristo. E eu tenho visto, irmãos, que o vento está soprando. E muitas pessoas que não têm raiz, fundamento cristão, não estão resistindo à sua fé. Não estão resistindo, porque o vento que está soprando dentro da nossa nação é muito forte. É muito forte. Se você olhar a fala que eu quero dar para vocês hoje, eu quero aproveitar o máximo dessa fala. Se vocês olharem dentro da nossa sociedade, em quem você escolheria para acreditar na área política? Vocês ficariam? Não sei, pastor. Não sei. Mas não é a política que faz mal. A política é uma coisa boa. Ela organiza a sociedade. Ela traz fundamentos, ela traz muita coisa boa para a sociedade. E esse vento está soprando ali, Sebastião, na nossa nação. Está soprando um vento de descontentamento generalizado dentro da nossa nação e dentro da sociedade desse mundo pós-moderno. E aí a importância de nós termos fundamentos e termos raízes, verdadeiras raízes. E a melhor é essa, fundamentada nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Glória a Deus. Fundamento na palavra de Deus. Aleluia. Fundamentado nos princípios cristãos que nós professamos. Que os princípios deixados por Jesus Cristo foram princípios que não podem ser anulados de espécie alguma, irmãos. Cabe então à igreja, diante de toda essa tensão que nós estamos enfrentando, quer fora, pastor Sebastião, presbítero Sebastião, trouxe uma palavra aqui, nesse culto, Deus maravilhoso, Senhor. que alguns anos atrás, essa mesma visão passou comigo, pastor. Deus, aleluia. A visão da dispersão. A visão. Então, eu creio que Deus está trazendo novamente a visão de alguém que não está suportando o vento. Vocês creem, irmãos, que
lugar? Vocês creem que o Espírito de Deus está dando direcionamento na vida de vocês, para a nossa vida nesse lugar? Graças a Deus, sim, Jesus. E aconteceu essa mesma forma, dessa mesma maneira, Senhor. Deus repete, então, dá esse sonho a 2 pessoas na igreja. Eu não sei se tem para mais. Nós não se baseamos em sonho mas quando o sonho é do Espírito Santo de Deus, a gente tem que começar a prestar atenção. Porque os profetas de Deus, do Velho Testamento, do Velho Testamento sonharam, Deus deu visão para eles. Diga comigo, eu quero criar raízes. Cristão precisa ter raízes, fundamento. Nós vamos ler esse texto de Atos, capítulo 27. Eu tinha outra palavra para colocar aqui. O Espírito de Deus me trouxe essa palavra aqui agora. Amém. Quando os irmãos estavam louvando, o Senhor me trouxe essa palavra de Atos, capítulo 27, quando Paulo vai para Roma. Ele vai empreender uma viagem para Roma. Uma viagem que parece ser uma viagem calma, uma viagem tranquila, que começa tranquila, começa com ventos tranquilos. Vamos ler. Vamos lendo a Bíblia. Eu gostaria que o Lauro tenha uma boa dicção, uma boa leitura, que ele fosse fazendo essa leitura para mim, Lauro, e me ajude aqui. No momento que eu achar por bem nós pararmos, mas eu gostaria que você não tirasse a sua atenção desse texto, que provavelmente esta viagem pode ser a tua viagem. Pode ser a viagem da sua casa. Pode ser a viagem da tua vida. Pode ser a viagem do teu ministério pastoral. Pode ser a viagem dos dons que Deus tem colocado na tua vida. Igreja de Iguatemi, preste atenção. Se não houver raízes, se não houver direção de Deus, nós vamos sucumbir. Nós não vamos resistir. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que durante os momentos de crise e tensão, é o momento mais propício para se crescer, Alberto. É o momento mais propício para você se autoavaliar, avaliar a sua vida como ela está. O momento de dificuldade que você enfrenta, meu irmão, o momento de dificuldade que nós enfrentamos é o momento mais importante, Juliana, para nós nos autoavaliar de como nós estamos na nossa vida espiritual, como estão as nossas raízes, como estão os nossos desejos e algumas coisas da nossa vida. Vamos ler a partir do verso 13 lá, porque eu não tenho muito tempo para poder ler. Mas Paulo empreende a viagem para Roma. Quando ficou decidido, eu vou ler o primeiro versículo do Atos 27, e depois você vai ler o 13. Vamos que essa viagem seja a tua viagem, e você esteja nesse barco. E a igreja de Iguatemi, vocês, irmãos, até aquelas pessoas que são amigos, conhecedores da igreja que estão nos visitando hoje, provavelmente essa seja a tua viagem. Vê se você consegue pegar alguma coisa dessa viagem. A nossa vida é uma viagem. A tua vida é uma viagem. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem atentos. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Saímos ao mar. Diga comigo, saímos ao mar. Saímos ao mar. Eles foram, entraram. Paulo então começa a relatar essa viagem missionária dele. Saímos ao mar.
estando conosco, ele vai citando algumas pessoas que faziam presente nesta viagem. Aristarco, Macedônio e Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro dos seus amigos, para que ele suprisse as suas necessidades. E aí começa essa viagem, vai transcorrendo. Depois vocês leem esse texto em casa. Eu não vou ter tempo de usar detalhes aqui, mas leia como se você estivesse vivenciando essa viagem. A igreja está vivenciando uma viagem. A imagem que eu tenho é que nós estamos numa viagem. E aí continuou. E ele vai relatando aqui, navegando no 7, navegando vagarosamente por muitos dias. Tivemos dificuldade para chegar em Crito. Às vezes na tua viagem você encontra dificuldades. Ou não? Às vezes nessa viagem da vida que você está empreendendo, você encontra dificuldades. Jesus. Mas a viagem não para. Glória a Deus. Ou você vai parar a tua vida por causa de uma dificuldade. Senhor Jesus. Você vai parar a tua vida porque encontrou a dificuldade. Então a viagem de Paulo continua. Eu vou pulando algumas coisas, mas depois eu peço em nome de Jesus. Até você que não é crente, depois pega esse texto em nome de Jesus e leia esse texto paulatinamente, parando nas paradas. E Paulo então vai relatando. Tivemos dificuldade para chegar a Crito, não sendo possível prosseguir. Existem momentos que a gente fica embargado em algumas situações na nossa vida. Você está embargado em alguma situação da tua vida que você não pode nem ir para trás, nem voltar e nem continuar. E Paulo vivenciou isso nessa viagem. Se eu soubesse que eu ia pregar essa palavra, Roberto, eu teria preparado mais. Mas o Espírito de Deus foi que está trazendo por causa da visão que nós tivemos. Não foi possível prosseguir em nossa rota devido a alguns ventos contrários. Às vezes, na nossa viagem, tua viagem, igreja, a igreja é o lugar, a comunidade que mais enfrenta ventos contrários. Pense em manter. Quantas cabeças tem aqui mais ou menos? 100? Daí. Quantas pessoas, cabecinhas diferentes tem aqui? Umas 100. Pensa, manter 100 pessoas pensando a mesma coisa. Paulo, pensa a gente manter a unidade de mente. Se não for o Espírito Santo de Deus para fazer isso, não haverá como. Um puxará para lá, outro puxará para cá, outro puxará para lá, outro puxará para cá. Um se fica descontente aqui, outro fica descontente ali. E o reino de Deus acaba perdendo. Sabe, irmãos, quando nós rejeitamos a unção de Deus, o poder de Deus, a direção do Espírito de Deus na vida, na nossa vida diária, nós perdemos a oportunidade de prosseguir. Diga, prosseguir. Deus tremendo, Deus poderoso. Começamos a ver as dificuldades. Isso é na vida sua diária. Eu estou pregando aqui uma viagem que é a tua vida diária. Você perde a oportunidade de prosseguir, perde a oportunidade de crescer. A igreja perde a oportunidade de fazer muito mais para Deus. Oh Deus. Oh, papai. Oh, glória. Aí Paulo começa a relatar essa viagem dizendo: não sendo possível prosseguir em nossa rota devido a ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona, costeamos a ilha com dificuldade.
E Paulo continua narrando a viagem dele. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa. Diga comigo, a navegação se tornara perigosa. A navegação se tornara perigosa. Se todos nós estivéssemos dentro deste navio, olhe você dentro desse barco. Oh, irmão, atenção, olhe, perceba você dentro desse barco. E a navegação se tornando perigosa. O Espírito de Deus trouxe essa palavra ali. Luiz, pense nessa navegação se tornando perigosa. E aí, ele vai em frente. E agora a navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo advertiu: Senhor, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto. E o dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, e a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Tem momentos, irmãos, que certas decisões, elas trazem custo para nós. O navio está balançando para lá e para cá. E aí os comandantes dizem assim: não, continua. Titanic afundou, sabe por quê? Vocês sabem, a história diz: Titanic afundou porque os comandantes dizem: prossiga com a viagem, esse navio é seguro. Às vezes nós cometemos isso na nossa vida. Você comete isso com a tua vida. É hora de às vezes você parar um pouquinho, meu irmão, e começar a avaliar a tua vida como ela está, como nós estamos. E esse era perto de Creta, que dava para o sudoeste. Lá o Tiago agora vai ler a partir do verso 13 para nós, como eu havia falando. Soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Para um pouquinho aí. Às vezes, a tua vida vem um vento calmo. A nossa vida vem um vento calmo. Aí você faz, levanta a âncora, porque o negócio está bom. Diga, levanta a âncora, porque o vento está calmo. Você acaba se enganando. Porque vai vir um vento forte. Você consegue entender o que Deus está falando com você aqui? Você consegue entender? Você consegue ouvir o que o Espírito de Deus está dando para você aqui? Quando você perceber que o vento está muito calmo, muita calmaria, é agora que você tem que começar a vigiar. É agora que você tem que começar a pensar o que pode vir depois. Jesus. Ai, está indo muito bem, está indo calmo. Ah, meu serviço está muito bom. Eu estou bem empregado numa empresa. O momento que você está bem empregado é o momento que mais você tem que se preservar. A formiga, ela se preserva na hora da bonança. Ela vai guardando, é nessa hora. A vida nossa, ela muda muito, irmãos. É uma viagem. É verdade. Eu falei que nós estamos vivenciando um momento de muito vento que vai soprar. E essa palavra, eu quero que ela seja uma palavra profética. Pode estar sendo registrado aí. Hoje é dia
Dia 10 de março, De abril. 10 de abril de 2016. 2016. Eles viram que o vento estava calmo. Então falou assim: levanta a âncora. Continua lá. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Tem hora. Tem hora, irmãos. Tem hora que a nossa vida é assim mesmo. Há uma sensação de calma, há uma sensação de que tudo está bem, há uma sensação de que tudo está transcorrendo bem. E aí, de repente, quando eles estavam tudo bem, vento calmo, estava costeando a ilha. Ah, vamos embora. Só love, só alegria, só louvor, só glória. Aí, quando está costeando a ilha, bate o vento. Pouco depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte. Quem está preparado para um vento forte? Ninguém respondeu que estou. Quem está preparado para um vento forte que vai soprar? Seja na nossa nação, nossa igreja está inserida no contexto da comunidade, da igreja, da nação. Somos um povo brasileiro, como todos os brasileiros. Quem está preparado para o vento forte? Quem está preparado para chegar amanhã no patrão e ele dizer: ó, a empresa está fraca, não posso mais ficar com você, eu vou ter que abrir mão de você. Quem está preparado para o vento forte? Não quero ser profeta de maldição, mas também quero tirar a igreja desse vento que para todos estavam soprando tudo bem. Desencadeou-se na ilha um vento forte chamado Nordeste. E o navio foi o quê? Arrastado pela tempestade. Sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras, ficamos o que, irmãos? Ficamos à deriva. Tem crentes hoje que está dessa mesma maneira. A igreja evangélica está produzindo muitos crentes à deriva. Muitos crentes à deriva. O que eu chamaria de crente à deriva hoje? Aquele que não tem parada, aquele que não tem força para resistir, não tem raízes para resistir, não tem fundamento para resistir. E aí o vento bate para cá, o vento sopra e eu balanço para lá e para cá. É assim. É assim. Tem um outro lá cantar no meu barquinho sobre o mar. Tem um vídeo na internet, né? E assim. Será que cessamos as manobras, ficamos à deriva, passando do sul para uma ilha chamada Cláudia. E foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Mas ainda, irmãos, tem um barco salva-vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E esse barco salva-vidas é Graças Jesus a Cristo. Deus. Você que não tiver o teu fundamento firmado em Jesus Cristo, certamente não resistirá. Tu és tremendo, Jesus. Não vai resistir. Ai, Senhor Jesus. Jesus é a porta para você entrar por ela. Continue a Conseguindo recolher o bote para dentro do navio,
empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Olha um pouquinho aí, tem coisa para nós. Tem momentos, irmão, tem que arrancar as cargas. Vai ter um momento que você vai ter que aliviar as cargas. Eles estavam aqui, Sebastião Luiz, com uma grande dificuldade. E eles tiveram que tomar decisões. Vai ter momento que você vai ter que tomar decisão, meu irmão. Algumas cargas que você está suportando vai ter que sair. Vai ter que ser lançada ao mar. Vocês estão ouvindo essa palavra, irmãos? Quem vai ler essa palavra em casa? Continua. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé, Aleluia, no meio deles, e o admoestou: Senhores, devíeis ter dado ouvido aos meus conselhos, e não ter saído de Creta naqueles dias, pois desta forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. irmãos. Diante de uma crise, diante de uma dificuldade, não sei se você está entendendo que o Espírito está trazendo para nós. Paulo levanta diante daquele navio como um líder naquele navio e ele dá uma ordem para que ninguém abandonasse aquele barco naquela hora. Não era hora deles estarem abandonando o barco. Estavam saindo fora de hora. Estavam deixando o barco fora de hora. E o que aconteceu? Paulo disse assim: olha, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Glória a Deus, glória a Deus. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus. É muito importante, irmãos, na hora da crise, na hora da dificuldade, quando aparece alguém que tem o Espírito de Deus para trazer uma orientação, para trazer uma palavra de sabedoria, para levar aquelas pessoas que estavam naquele barco para o caminho correto. Porque quem leva para o caminho certo, quem dirige para o caminho certo, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que dá direcionamento, que dá a palavra. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. E ele então, usado pelo Espírito Santo, Glória a Deus, glória a Jesus. não tenha medo. É preciso que você compareça perante. Aqui depois, recomendo-lhes que tenham coragem. Nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite o Senhor apareceu-me, um anjo de Deus, a quem pertence, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, preciso que você compareça perante César. E Deus, por sua graça, deu-lhe vida a todos os que estão navegando com você. Irmãos, sabe o que eu aprendi? Que às vezes você está caminhando com alguém que é abençoado.
e você deixa de andar com essa pessoa, você perde a bênção. Você sabe por que o navio estava abençoado? Você sabe por que o navio não afundou? Sabe por que a viagem foi difícil, mas eles não se perderam? Sabe por quê? Porque existia um Paulo cheio do Espírito Santo dentro daquele navio. Aleluia! Existia um homem de Deus ali. Existia um homem que não enganava, um homem que não trapaceava com a palavra de Deus. Mas nós vemos nos dias de hoje os trapaceiros da palavra, os trapaceiros da Bíblia, fazendo o que querem fazer na Bíblia, enganando incautos, enganando as pessoas, mas ainda aqui tem o Espírito Santo de Deus, tem o poder de Deus, tem a palavra de Deus. Não estamos interessados se você tem dinheiro, se você não tem. Enquanto você pode ofertar para essa igreja, ela existe porque o piloto desse barco se chama Jesus Cristo. O piloto dessa igreja se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós estamos embalados nas ondas eclesiásticas que vem e passa. Paulo não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. A viagem dele era diante de um tribunal. Ia ser preso. O maior governante da época ia aparecer diante daquele governante para ser julgado. E aí o Espírito fala para ele: não tenha medo, vai. Paulo então diz: por graça, é preciso que por sua graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Tem hora que a gente tem que estar debaixo de quem é abençoado. Eu não ando com quem é menos abençoado que eu, Paulo. Eu já disse para vocês, vocês sabem dessa postura minha. Eu não ando com pessoas que andam trapaceando. Eu não ando com pessoas mau caráter. Eu não ando com bandidos. Eu não ando com traficantes. Eu não ando com ladrão. Eu não ando com assassinos. Mas eu ando com aqueles que foram lavados e remidos do sangue de Jesus. Esses fazem parte da minha vida. Graças a Deus. Glória a Jesus. Paulo, ele disse assim: tenham ânimo, senhores, creio em Deus, creio em Deus, que acontecerá de modo como lhe foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. E a viagem continua. Às vezes a viagem continua. Por favor, irmãos, coloque aqui essa ceia. Eu fiquei 2 ceias sem vir aqui. E quero que vocês não me esqueçam, por favor, pastor Paulo, que eu estou em constante oração em favor da vida de vocês. Olha, irmãos, a minha presença aqui não é necessária, porque a minha presença se faz aqui de joelho 4 horas, 3:30 da manhã, pela vida de vocês. Essa é a minha presença aqui. Graças a Deus. E na 14ª noite ainda andávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois de lançar novamente, encontraram 27 metros. Às vezes a sua viagem ela vai chegar ao fim. Começa às vezes a tribulação, começa às vezes a perturbação, mas eu quero dizer para você que a tua viagem vai chegar ao fim, que a nossa
final dessa viagem. Às vezes vamos perder bens, às vezes vamos perder carro, às vezes vamos perder casa, às vezes vamos perder emprego, mas a nossa vida está preservada no Senhor. Aleluia. E ele foi lançando a sonda, verificaram que 7 metros, pouco tempo depois lançaram novamente a sonda, encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa. Meu Deus! Ainda bem que ainda tem âncora no barco. E Jesus é a nossa âncora. Jesus é a tua âncora. Jesus é a nossa âncora. Josefa, Jesus é a tua âncora. Luiz, o barco teu está naufragando. Deus está sendo jogado para lá e para cá. Luiz, mas você tem uma âncora no teu barco. Você tem uma âncora no teu barco. Agora aqueles que pularam fora do barco não tem âncora, não tem nada. Graças a Deus! Eu tenho uma âncora. Glória a Deus, glória a Deus. Vai vir o vento, mas eu tenho uma âncora. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, bendito seja o teu nome. Da tua santa palavra. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tem momentos, e eu vivi esses momentos, que a noite se torna muito longa. Às vezes você recebe determinadas notícias, você escuta algumas palavras negativas, e você dá ouvido para essas palavras negativas, e quando você vai dobrar sua cabeça no travesseiro, a tua noite se torna longa. Você não consegue nem deitar no travesseiro, porque a tua noite ela está longa. E quando a tua noite se tornar longa, meu irmão, minha irmã, tem um conselho para você nesse texto, nessa viagem. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tem hora, Paulo, que a gente quer que o dia amanheça. Pelo menos o dia amanhecendo, você vai fazer alguma coisa, você vai se distrair com alguém, você vai encontrar alguém, mas enquanto é madrugada, enquanto é noite, você está lá vivenciando a tua crise, a tua dificuldade, a nossa crise, a nossa dificuldade, a nossa viagem. E você fala: Deus, amanhece esse dia, faça com que esse dia venha, esse dia termine, essa noite termine, esse dia apareça. Pelo menos eu vou poder ver o sol nascer, eu vou poder ver o passarinho cantar, vou poder contemplar as flores, vou poder contemplar a brisa, vou poder contemplar as pessoas. Oh Senhor, essa noite é muito longa para mim. Aleluia! Tem momento que a nossa vida é uma noite. Aquele jovem que trabalha com agricultura, o gigante ali, Eduardo, tem momentos que a noite é muito longa. Você fala: tem que amanhecer o dia, não pode ser. Tem que amanhecer o dia na minha vida. Tem que amanhecer o dia na minha vida. Tem que amanhecer o dia na tua vida, meu irmão. Você está percebendo? Vai ser noite a vida toda, não, mas nós não estamos aqui na Antártida, daqui a 6 meses de noite, quase 1 ano de noite. Não, ou quase depois vem o dia, fica 6 meses durante o dia. Não, é diferente. Diga comigo: tem que amanhecer a noite. Mas enquanto a noite não amanhece, eu vou orar. Você pode dar salva de palmas para o Senhor? Vocês podem dar uma salva de palmas para o Senhor?
vínculos, a criar vínculos entre vocês, porque uma comunidade que não cria vínculo entre vocês, entre ela não vai resistir à viagem. Aqueles pessoal tiveram que ouvir Paulo, tiveram que criar vínculos, tiveram que tomar algumas decisões, e às vezes as decisões não foram as melhores. Certamente tinha alguém lá com uma bolsa de dinheiro que teve que lançar no mar, teve que jogar comida no mar, teve que jogar uma série de coisas fora no mar para preservar a vida. Às vezes nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida, para que nós possamos, irmãos, subsistir e não morrer com os ventos que estão sendo soprados em nossa nação, na vida da igreja, o diabo quer destruir a igreja, mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor, tu és Deus todo poder. Quer sair do barco? Saia. Mas a culpa é sua, Deus. Quer ficar fora do barco? Pode sair. Mas só que tem uma vida. Paula, a navegação continua. Glória a Deus, glória a Deus. A vida não vai parar. Graças a Deus. Não vai parar. A vida não vai parar. Diga comigo. Se você está tendo a oportunidade, irmão, de sentar nesses bancos para ficar aqui ouvindo a palavra de Deus, para receber orações, sinta-se um privilegiado. Glória a Deus. Sinta-se um membro privilegiado. Crie raízes. E Paulo falou: tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, salva-vidas ao mar. E pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: esses homens, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Você dá glória a Deus por isso? Uma história que aconteceu há tantos anos atrás. O Senhor está trazendo para nós nos conhecimentos. Laura, ainda tem mais ainda para você ler. Eu quero terminar essa carta, essa narrativa. E agora, a partir do versículo 34, não, 35. 35. Pode ir em frente. E tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Glória a Deus. Então o partiu e começou a comer. No momento, todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia,
onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Mas muitas vezes a viagem ela terminou sem nenhum se perder. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que essa palavra veio do alto para a sua vida, dá um glória a Deus. Quem crê que essa palavra trouxe um norte para a tua família, dê um glória a Deus. Nós vamos dar graça a Deus. Glória a Deus. E vamos fechar essa palavra. Glória a Deus. Nenhuma alma se perdeu. Obrigado, Porque não era a hora de sair do barco. Diga para o teu irmão, irmão, não é hora de você sair do barco. Eu tinha 2 palavras preparadas, Paulo. 2 mensagens. Esses dias todos eu não estou com vocês. Eu só estou estudando a Bíblia, e só estou orando, e só estou buscando a Deus. É isso que eu estou fazendo. Eu estou com agenda minha. Vários pastores me solicitando lá hoje. Porque eu falei para você aquele dia. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tenho agenda para São José dos Campos. Tive agenda para Vida. Tive agenda para Lorena. Porque eu sei que muitos navios estão balançando. E não é a nossa comunidade que tem dificuldade. Não é a nossa comunidade que está sofrendo dificuldade. São várias comunidades no Brasil, várias igrejas que estão sofrendo dificuldade. Oh Deus da graça. Você sai desse barco, vai para o outro. Pode ser que você pegue um barco muito mais danificado, rachado. Pastor, eu sou pastor presidente dessa igreja, irmãos. Eu tenho que dar uma palavra de sabedoria e equilíbrio para a vida de vocês. Continue buscando raízes. Continue fortalecendo as suas raízes. Que são as raízes que vai manter vocês firmes quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Quem vai estar comigo?